Hoje nós vamos falar sobre DMS. Então, antes de a gente começar, Luiz, eu gostaria que você se apresentasse, né? Para quem não me conhece, meu nome é Adriane Borges, sou fisioterapeuta dermatofuncional, tenho especialização também em microfisioterapia e também em medicina tradicional chinesa. Convido hoje, né, o Dr. Luiz, inclusive o Dr. Luiz trabalha na clínica Adriane Borges, toda semana ele está atendendo aqui. Por que essa preocupação? Porque assim, Adriane Borges ponto estética, né? Eu sempre estive preocupada com a estética exterior, mas também para a gente ser bonita, para a gente ter uma pele bonita, a gente precisa estar saudável, não é verdade, gente? Não existe beleza sem saúde, né? Se a gente sente alguma dor, a gente não consegue pensar em mais nada a não ser se livrar da dor. Então, por isso que a nossa frase é beleza, saúde e bem-estar, né? Tudo começa com a saúde. Se temos saúde, fica mais fácil de a gente estar bem e estar bonita também, se sentir bonita, que é o mais importante de tudo, né? Pensando nisso, a gente tem tudo aqui, né? Não só os tratamentos faciais, corporais, como a gente tem o Dr. Luiz, que vai falar sobre DMS. Nós temos um cirurgião plástico que trabalha conosco, nós temos uma psicoterapeuta que trabalha a mente, sim, ela é psicoterapeuta. Então, ela faz DNA e ela trabalha com tratamentos, né, regressão, e o trabalho dela é maravilhoso, tem ajudado muitas pessoas, sabe? Então, é incrível, assim. Nós temos também a nutricionista, então é muito isso, boa, gente. por sinal. Tudo. Muito boa, por sinal. Então, por favor, doutor Luiz, se apresente. Então, muito prazer. Para quem não me conhece, para quem me conhece, um olá. Né? Meu nome é Luiz Henrique, eu sou fisioterapeuta de formação há praticamente, na verdade, um pouco mais de 4 anos. Eu, desde que me formei, eu busquei entender o lado físico e emocional, porque eu percebi que se as emoções não estavam legais, as pessoas acabavam adoecendo. Né? Elas acabavam piorando, ou regredindo, ou não evoluindo. Porque até mesmo a neurociência e outros lados da ciência descrevem que quando a gente não quer melhorar, quando a gente talvez coloca uma espécie de bengala, um apoio ou algo assim, o nosso corpo, entre aspas, trava. Ele impede essa melhora, ele impede essa evolução. Então, se a gente fica oscilando emocionalmente nessa questão, a gente literalmente ou não melhora, ou volta a adoecer, ou até mesmo piora, independente do que você vai fazer. Né? Então, assim, principalmente em alguns casos em que as pessoas elas fazem 300 mil tratamentos, né? A Adri conhece essas pessoas, né? Na experiência, a gente sempre conhece essas pessoas, né? Já fiz de tudo e nada funciona. Porque exatamente a culpa do problema estava nas emoções, estava com como a pessoa via a situação, entre outras situações nesse sentido. Então eu busquei a microfisioterapia e outras terapias dentro desse contexto de física quântica, dentro desse contexto de saúde integral, entre outras coisas, para associar e gerar mais resultados para quem busca, né? Fale assim, em palavras assim que todo mundo possa entender, o que é a microfisioterapia, doutor? Claro, perfeito. Para quem assistiu o filme Divertidamente, né? Tem uma explicação bem bacana. Para quem não assistiu, fica a dica para assistir, tá? Não sei. A Adri já viu, né? Sim. É maravilhoso. Lá descreve a questão da consciência, né? O que a gente pensa, e a inconsciência. É como se fosse, numa tradução literal, a consciência é o cavaleiro e o inconsciente é o cavalo. A gente é o cavaleiro inteiro.
Mas a gente tem essa divisão. Então, o inconsciente é algo que a gente não comanda, tudo bem? Nesse sentido, o nosso corpo adoece de forma inconsciente pelas situações que a gente vive, desculpa. Então, o cavaleiro se vê numa situação complicada, ele se vê numa situação difícil, por exemplo, vamos falar de dor. Dor tem muita relação com um sentimento de impotência, incapacidade, eu não vou conseguir, eu não vou vencer, eu não sou bom o bastante, eu me acho um lixo, eu me acho ruim, eu sou incapaz. Então, quando ele se sente assim, ele joga uma informação para o cavalo e o cavalo adoece, né? O cavalo é o corpo, digamos assim, né? Então, aí vive, entre aspas, uma briga do consciente com o inconsciente. Então, a microfisioterapia busca alcançar ali no cavalo aquela marca. Digamos que tudo fica datado, registrado em todas as nossas células. Tudo que aconteceu, você nasceu tal, teve tal doença, bababá, foi assim, assim, assado, estava no ambiente assim, não estava legal. Todas essas informações ficam gravadas nas nossas estruturas. E quando a gente acessa essa informação com um toque suave, por isso no microfisioterapia, a gente consegue reprogramar, ou seja, a gente pega essa informação e faz o corpo fazer uma releitura dela. Por exemplo, estava atendendo hoje uma paciente que disse para mim assim, eu tenho uma angústia enorme quando eu vou me expressar, vou colocar meus sentimentos para fora. Aí, conversando com ela profundamente para entender, né, uma longa anamnese, né, uma longa avaliação, para entender o que estava acontecendo com ela, e aí na microfisioterapia, depois de uma conversa profunda, a gente acessou uma situação em que ela, na juventude, ela sempre foi muito fechada, porque a mãe dela não dava muita importância para ela, colocava sempre irmão em primeiro lugar. Então isso gerava um sofrimento profundo nela e ela se fechava a ponto de ela escrever no seu diário que ela precisaria, ou melhor, que ela gostaria que a tia fosse a mãe dela. Entende? Olha só. Só que a mãe descobriu. E a mãe esculachou a garota. Nossa. Então, ou seja, a partir daquele momento, toda vez que ela vai expressar o que ela sente de verdade, vem o inconsciente no corpo, assim, pode ser dramático, isso pode ser ruim, isso pode gerar um sofrimento maior ainda, você pode se entristecer profundamente. Então, depois de alcançar essa marca emocional, a gente reprograma ela, a gente faz o quê? Falar em público, falar o que sente, né? Questionar funcionários, falar que não tá bom o trabalho das pessoas, não é mais motivo de choro. Por quê? Não precisa mais. Aquela memória está gravada ali. Só que o corpo não vai necessitar de uma proteção, de um choro, de alguma situação para se defender. Entende? Então a minha fisioterapia reprograma aquilo. Onde eu vou viver uma situação que antes era complicada, eu vou viver de forma tranquila. Vou viver tudo bem. É super interessante isso, né? Nossa, é incrível, assim, como acontece a coisa, né? Uhum. Eu vivi isso agora, né? O ano passado. Eu vou até contar de novo essa situação, porque, assim, eu e o Luiz, a gente tem essa formação de microfisioterapia. E então, assim, ó, o que eu decidi na minha vida, antes de tomar qualquer remédio, antes de fazer qualquer coisa, se eu sinto alguma coisa diferente em mim, eu vou fazer a microfisioterapia, eu vou fazer essa leitura. Então, assim, eu me considero uma pessoa super corajosa, sabe? Eu tenho dificuldade, às vezes, de pensar no obstáculo. Eu sempre penso no meu objetivo e eu foco nisso. Então, assim, o ano passado, a gente começou o ano super bem, né? Passei o Réveillon num lugar, viajei, fui, né? Inclusive quase fiquei, né? Porque eu cheguei em Joinville dia 6 de março e dia 18 fechou tudo. Então, gente, a clínica Adriane Borges, ela faz esse ano 30 anos de existência.
Então, 30 anos, a gente já passou por várias coisas, né? Troca de presidente, inflação. Eu lembro que eu cheguei a trabalhar numa inflação de 30% ao mês. Então, quando a gente recebia um valor referente a um tratamento proposto, a gente já saía comprando tudo, porque no dia seguinte já aumentava de valor. Então, quando a gente fechou, quando teve o lockdown, que a gente fechou a clínica no dia 18 de março do ano passado, eu realmente, assim, ó, teve uma semana que eu fiquei assim, nossa, o que que vai ser agora, né? A gente foi para frente da televisão e as mortes acontecendo, o que que vai ser agora? Porque as pessoas estão com medo do toque e a gente, né, doutor, nós trabalhamos com o toque. É Nós verdade. tocamos no Verdade. corpo inteiro da pessoa, esse é o nosso trabalho. Exatamente. Então, eu senti pela primeira vez, né, um medo, assim, de como vai ser. Mas, enfim, isso durou ali 3, 4 dias, eu comecei a fazer live, eu comecei a me movimentar e dia 8 de abril a gente abriu a clínica e graças a Deus, assim, a gente teve um ano tranquilo, né, dentro de todo o contexto, eu não posso reclamar, somos abençoados, né, a gente tomou o ano passado e tem tomado todos os cuidados e tem feito todos os tratamentos e atendimento e correu tudo bem, né? Uhum. Só que eu usei aparelhos nos dentes e eu uso uma barrinha de contenção na parte de trás da cacada inferior. E aí, em abril, começou a cair essa placa. Eu disse, nossa, eu estranhei, né? Fui no dentista, liguei para o meu dentista, olha, preciso fazer uma limpeza e essa barrinha de contenção caiu, eu preciso colar ela de novo. Eu fui no dentista, aproveitei, já fiz a limpeza, coloquei a barrinha. Não deu uma semana, essa barrinha caiu de novo. Eu quase me afoguei com essa barrinha. Eu liguei para o dentista e ele disse, olha, Adri, eu acho que você está com bruxismo, a gente precisa fazer exames e tal. Enfim, eu fui lá, colei essa barrinha novamente e disse, tá, eu vou ver. E aí eu vim e resolvi fazer a micro com você. Tu lembra disso, né? Fez toda a leitura. Gente, eu tava com um músculozinho aqui, né? Porque assim, a microfisioterapia trabalha com toques, né? Com as mãos, tocando o corpo da gente inteiro, é trabalhado desde os pés até a cabeça da gente. E aí, quando ele chegou aqui, o doutor disse, Adri, tem um músculo aqui fora do lugar. O que é mais interessante na microfisioterapia é que quando você acha esse registro, você vai colocar no lugar e isso te dá a data. E a data da saída dessa musculatura foi exatamente na semana que eu fechei a clínica, gente. Então, em resumo, se eu não tivesse o conhecimento da microfisioterapia, talvez hoje eu estivesse usando um aparelho para dormir contra o bruxismo, para tratar o bruxismo, né? E no fim era o quê? Era o pânico que eu vivi, que todos nós, né, vivemos o ano passado, de não saber, de ter uma incógnita, como é que vai ser agora. Então, é super interessante, assim, o que a microfisioterapia faz? A microfisioterapia, ela vai tratar a causa. No meu caso, se eu não tivesse esse conhecimento, se eu não tivesse ido atrás do tratamento da microfisioterapia, talvez hoje eu estaria tratando o sintoma, que seria o uso de um aparelho, entendeu? Para minha vida toda, né? Porque eu não estaria tratando a causa. Então, assim, em outras palavras, o que o doutor Luiz falou é o seguinte: todas as doenças vêm pelas nossas emoções. Emoções que a gente acha que deu conta, mas não deu conta. O nosso corpo, ele é um armazém das nossas emoções. E através dela pode ou não causar alguma doença. Não é isso, doutor? Exatamente, exatamente. E se a gente for parar para pensar, como nada é tão simples quanto parece, por exemplo, nessa situação ali, o bruxismo ele tem uma relação grande com um conflito de mordida, né? Então, eu preciso morder algo, eu quero morder, quero abocanhar algo que eu não estou conseguindo.
Então, às vezes eu ranjo os dentes como tem que segurar uma situação, tem que segurar o meu trabalho, tem que segurar dinheiro, tem que alguma coisa. Eu estou tentando segurar com unhas e dentes, entende? Então, isso gerou uma questão emocional, né? E potencialmente um bruxismo. Mas aí que tá. Só que no momento que você provavelmente, além de ter sido tratado ali, e no momento que você também se acalmou um pouco mais, né? Começou provavelmente o processo de meditação, enfim, começou a tomar uma rotina mais positiva, talvez o bruxismo foi estabilizando, além desse trabalho, entre outras coisas, ajudaram ali. Só que aí que tá. O bruxismo ocasionou uma lesão numa musculatura muito especial. Esses músculos aqui, quando eles se machucam, como a Adri disse, eles funcionam como um estiramento de esportivo, né? O músculo estica, mas ele para de funcionar direito. O músculo para. Então, você tem um trauma físico, uma pancada, uma queda e tudo mais, é possível que músculos tenham se traumatizado ali. E, nesse sentido, a gente perde a elasticidade muscular. O músculo entra em eterna contratura. Então, às vezes, a gente que faz terapia, o que a gente aprende, né? Não, vou alongar a todo custo o músculo, vou ganhar alongamento, mas às vezes tem uma coisa dentro do músculo que não quer isso, entende? Ou às vezes você consegue, mas ele vira, aí ele muda de figura, às vezes ele entra em eterno estiramento, então ele não consegue contrair direito. E aí que tá. Se o músculo não consegue contrair, ele não conseguiria, provavelmente, estabilizar toda a junção da arcada e manter a plaquinha no lugar. Entende como as coisas são bem mais complexas do que parece? Sim, com certeza. Não, e outra, depois que eu saí dali naquela tarde, depois que eu saí, olha só que interessante. Uhum. Eu não havia sentido diferença na minha mordida, nada. Depois que foi pro lugar, gente, depois que foi pro lugar, eu percebi que estava correta a minha mordida, sabe? Naquele dia à tarde, quando eu fui tomar o meu cafezinho da tarde e tal, me alimentar, eu senti que tava no lugar. Isso foi uma coisa incrível, assim, ó, porque eu não havia observado que estava fora. Mas quando foi colocado no lugar, que a minha mordida, sabe, estava corretamente, eu percebi que estava certo. Incrível isso, sabe? Então, eu recomendo muito, assim, sabe? Que todos façam a microfisioterapia, que façam essa leitura, sabe? Porque imagina, né? Se você tem 30 anos, se você tem 40, se você tem 60, quantas coisas a gente não vive, né? Quantos bullying a gente não viveu lá na nossa infância, que hoje nos impede de ser um adulto normal, sabe? Sem, né? Sem dificuldades, né? Te dar um exemplo, Adri, de história comum que a gente escuta. Vamos lá. Pré-concepção, período da formação do espermatozoide óvulo. É daí que a gente já começa a formação. Tá? Tirando hereditariedade, que são padrões Sim. familiares, enfim, né, de traumas que seus pais, avós tiveram. Mas assim, nascer já... os pais não eram casados, o pai abandonou a mãe, ou brigavam muito, eram casados, mas brigavam muito, tinha muita rixa dentro da família, tinha muito problema dentro de casa. Já é um ponto de foco. Gestação. Foi uma gestação complicada, pai perdeu emprego, esse tipo de coisa. É outro ponto a se pensar. O tipo de parto. Parto foi normal? Não, foi cesárea. Ou foi normal, só que foi com fórceps, foi um pouco agressivo, né? Beleza. Você nasceu em 9 meses ou você nasceu um pouco mais cedo? Não, nasci um pouco mais cedo. Eu, por exemplo, fiquei numa incubadora. Então, tinha todo um contexto de se sentir abandonado, né? Tinha toda uma situação importante ali, né? Isso vai fragilizando nossas estruturas, vai fragilizando a nossa mente, vai fragilizando as nossas células, intestino e tudo mais. Aí na infância, o pai trabalhava muito, os pais não tinham tempo para cuidar de mim, tinha que deixar com alguém, e essa pessoa não se importava muito comigo. Então,
né? Aí depois, escola, como a Adri falou, bullying, sofrimento, entende que vai caminhando, aí adolescente, aí baixa estima por conta lá da infância, traumas da infância geraram baixa estima, e isso ocasionou outros problemas, e foi levando uma vida cheia de sofrimento. Aí na fase adulta, artrite ou artrose, fibromialgia principalmente, né? Intestinos muito inflamados, enfim, infinidade de doenças vão sendo ocasionadas por conta desse acúmulo de sofrimento que a gente vai carregando durante a vida inteira dentro das nossas células. Exatamente. E assim, e às vezes a gente só precisa de um estímulo, né? Para chegar e a partir de tal data, eu desenvolvi, digamos, a síndrome do pânico, né? Então, assim, como tratar? Você tem que ir lá fazer essa leitura, entendeu? Que a micro faz toda essa leitura e trata o quê? Trata a causa. Então, hoje, a gente tem que ir à procura disso, sabe? Não simplesmente, eu tô com dor de cabeça e ir lá tomar um remédio para dor de cabeça, mas sim, por que que eu estou com aquela dor de cabeça? Então, é isso que a microfisioterapia faz. A microfisioterapia faz essa leitura da tua vida inteira, desde o momento da tua concepção. Entendeu? O que que você viveu dentro do útero da sua mãe, né? O que que ela sentiu, né? Porque às vezes está tudo bem, mas ela tem um medo terrível. E esse medo terrível do parto, de gerar uma criança, de dar luz à criança, pode ter causado alguma coisa lá, que vai desencadear quando você tem lá 20 anos, ou quando você tem 30 anos. Então, é muito interessante fazer essa leitura. Claro, entre outras coisas. Por exemplo, às vezes a mãe já vem num processo de aborto ou de muitos abortos, e aí a mãe, quando ela entra no padrão, isso pela minha experiência clínica, ela entra num sofrimento tão grande, ela guarda um ressentimento, porque toda vez que ocorre um aborto, vem um sentimento grande de impotência. Poxa, eu não posso gerar um fruto, não posso gerar um fruto, não posso ter filho. Isso desmoraliza a família de uma forma importante, então o ambiente fica nocivo. E uma criança que nasce depois disso, ela pode ter sido muito bem desejada, amada e tudo mais, mas ela já nasce com pretexto de sofrimento. Exato. Não, eu também já tive assim, aqui na clínica, um paciente que ele sofreu, ele foi acusado, né? Acusado pela morte de uma pessoa. Nossa. E sim, e isso foi um sofrimento muito grande, porque essa pessoa, era uma pessoa que era ouvinte dele, sabe? Era um ombro amigo, era um parceiro. E ele foi acusado pela morte. Eu não vou contar assim, o caso todo, mas depois disso, ele desencadeou uma insônia, que ele nunca imaginou ser por conta dessa situação, né? E ele sofreu com essa insônia durante 20 anos. 20 anos. E numa leitura da microfisioterapia, num tratamento da microfisioterapia, na primeira vez que ele fez a microfisioterapia, ele dormiu por 8 horas consecutivas. Então, assim, ele não tinha conseguido isso, nunca. Ele, sabe, aquele sono de dorme 1, 2 horas, acorda, levanta, vai tomar água, vai no banheiro, sabe? Então, se droga, como ele tentou tudo, né? Todos os medicamentos, e depois de ter uma gastrite por conta de medicamentos, ele desistiu e disse, não, eu vou parar de tomar remédio para dormir, vou ficar curtindo assim mesmo, sabe? Se eu conseguir dormir 2 horas, eu durmo, aí eu acordo, eu ando, eu vou no banheiro, eu tomo água, e aí eu tento dormir mais um pouco, e aí consegui, enfim. Depois que ele fez a micro, ele começou a dormir para ele 5, 6 horas direto, entendeu? Que ele não conseguia há 20 anos. Então é uma coisa incrível, gente, sabe? Maravilhoso. Hã? É maravilhoso, é maravilhoso. Os resultados que a gente consegue já a partir da primeira sessão são incríveis, né? E nesse sentido, por exemplo, né, não sei se o pessoal aqui sabe ou também quer saber, mas questões de sono, por quê? Aí a gente até pode mapear mais fundo ainda. Por que que foi o sono que afetou ali? Poderia ser várias outras coisas, mas o sono tem relação com o quê? Com segurança,
Se eu não me sinto seguro, lembra do cavalo? Então, se o cavalo não está se sentindo seguro, tu não vai dormir, cara. Não vai dormir, não tem jeito. E por quê? Porque eu preciso estar me sentindo seguro, tranquilo. Se tiver algo à espreita, alguém que pode me atacar, ou seja, ele levou o que? Um golpe baixo de uma pessoa que ele nunca esperaria. E isso provavelmente foi muito dramático e ele sofreu longos períodos nesse sentido. Então, a questão de, poxa, praticamente a perda inconsciente de confiança em todo mundo. Poxa, se da Exato. pessoa que eu mais esperava, ou melhor, que eu não esperava receber um tratamento assim, poxa, então da minha esposa pode ter coisa pior, né? Entende? Então todo mundo... Tem uma Jaque Mate, tem uma, só te interrompendo aqui, tem a Jaque Mate, já fiz e é realmente muito bom, sim, é maravilhoso. Obrigado. É maravilhoso mesmo, Jaque. Uhum. Olha, eu recomendo, gente, sério, assim, ó, pelo menos a cada 6 meses fazer a microfisioterapia, fazer essa leitura, né? Porque a gente não sabe o que nos fere, a gente não sabe o que a gente emocionalmente deu conta de resolver na vida da gente. Então, fazer essa leitura é válido, é um tratamento de prevenção, né? Aí eu tô bem, mas eu vou lá fazer para continuar bem, né? Então, eu acho que é uma dica que faz muito sentido, assim, sabe? A gente trabalhar não só, trabalhar com prevenção, né? De procurar estar sempre bem. Me diz uma coisa, vamos falar um pouquinho do que significa saúde integral? Claro, saúde integral é uma área nova dentro da medicina, de forma geral, que está buscando interligar tudo que existe, né? Tudo que pode interferir na saúde da pessoa. Então, são situações de alimentação, situações ambientais, como tanto a casa, como a geobiologia, que é verificar coisas como poluição eletromagnética, poluição do ar, poluição de várias outras situações também, né? Além da alimentação, verificar o passado, por acaso, drogas que a pessoa utilizou, isso falando de remédios, de modo geral, tá? Que a pessoa utilizou, se já foi fumante, várias outras coisas, isso vai tudo intoxicando. Como está a flora intestinal, enfim, são várias situações que vão organizando, né? Ou melhor, que vão se juntando e vão adoecendo a pessoa, além dessa questão emocional e hereditária. Ô Luiz, isso explica muito a situação hoje, né? A doença do Covid, né? Porque, porque assim, se pensava o que é mais em idosos, né? Mas hoje a gente está vendo pessoas jovens, né, passarem muito mal e pessoas idosas. Eu tive pacientes aqui, clientes inclusive com comorbidades, que pegaram Covid, mas sabe, assim, ó, um ou outro sintoma leve e, resumindo, passaram bem. E jovens que passaram muito mal, que tiveram muitas dores, muita fraqueza. Então, assim, ó, isso quer dizer o quê, gente? Que não tem a ver com idade, e sim com a situação biológica, não é verdade? Exatamente. Com o teu corpo, o que você está fazendo, entendeu? Né? O que você está colocando para dentro de você, né? Alimentação, as tuas emoções, né? O que você está fazendo com o seu corpo? Não é isso, Luiz? Exatamente isso, Adri. Exatamente isso também. Por exemplo, como você lida com a realidade? Como você lida com as situações cotidianas? Por exemplo, sou uma pessoa muito preocupada, né? O meu cavalo anda preocupada, né? O meu inconsciente anda preocupado. Por exemplo, pode dizer assim, não, é tranquilo, a pandemia, não, tô tirando de letra, bem tranquilo. Mas lá no inconsciente é um medo grande ali, uma preocupação grande, né? Então, como eu lido com as minhas emoções? Por quê? Não sei se você sabe, mas olha só o caminho que acontece. A gente fica preocupado com qualquer coisa. Me preocupei. Isso gera aumento de cortisol, estresse. Fico estressado. Cortisol inibe o sistema imunológico. Entende? Olha então, que coisa. a gente
se preocupa e a gente adoece. Isso de maneira matemática, tipo assim, 5 minutos preocupado equivale a 6 horas de baixa de imunidade. Gente, Tudo olha, bem. é assim, ó, nós somos uns seres assim muito complexos, né? Porque daí eu gosto da energia quântica, né? Uhum. E aí, quando eu tenho medo, eu estou numa energia baixa. Quando eu acredito, quando eu tenho fé, eu estou numa energia, numa frequência alta. Se eu estou numa frequência alta, eu estou bem com os meus hormônios, não é verdade? Fato. Total, total, Adri. Então, é Total. aquela coisa, gente, mesmo assim, ó, o que eu tenho para dizer para quem está ouvindo a gente, assim, ó, dentro do possível, não foque na doença, né? Não foque no medo, né? Tenta pensar positivo, tenta focar em coisas que você tem que fazer, sabe? No teu trabalho, na tua vida, não fica focado só na doença, né? Tem pessoas que ficam só na frente da televisão, focado na doença. O que vai acontecer? Vai ter vai adoecer mesmo, sabe? Se não for de Covid, vai ser de outras coisas, porque a Vai. frequência está Uhum. tão baixa que altera todo o funcionamento, inclusive dos Exatamente. hormônios, né? Exatamente, exatamente. É o que eu falo para meus pacientes, assim, o quanto você quer mesmo ficar bom? Você quer mesmo? Né? Ou você acredita que quer? Você acha que quer? Porque se a gente acaba utilizando esse artifício de... para os outros eu digo que eu quero melhorar, mas para mim eu fico vibrando num outro olhar, entende? Tipo, não, mas e se eu melhorar? Qual será a consequência da minha melhora? Entende? Se eu ficar assim, eu olho assim, ah, não, mas é porque tá doendo. É aquela típica pessoa assim que vai para terapia e faz assim. Aí você vai lá, olha assim, você vê que tá melhor, mas a pessoa, não, não melhorou, não, aqui ainda tá ruim. Só foca em problema. Não em, tipo assim, às vezes a pessoa tá 80% melhor, mas ela foca naqueles 20% ruim. Entende? Aí, e isso acaba gerando um processo de assim, não, eu tenho sempre que ter uma coisinha, eu tenho sempre que ter algo ruinzinho. E isso Na adoece a realidade, gente. muitas vezes é o tipo, é uma carência que a pessoa tem, né? Ela precisa ter alguma dor para ser olhada Uhum. diferente, né? É verdade, é E verdade. você pode ver, às vezes, num consultório médico, onde tem bastante pessoas assim, idosas, e eles estão conversando, parece que a dor, a minha dor, não, mas você não sente a dor que eu sinto, porque a minha dor então, assim, parece que eles estão numa concorrência de quem sente mais dor. Desculpa, mas é verdade, verdade. Aí, Total. gente, é assim, ó. Quando a gente reclama muito de Uhum. qualquer coisa, seja da dor ou da vida da gente, a gente aclama para o universo. E o que que ele manda? Ele manda mais dor ou mais problema, né? Então, vamos tentar esquecer um pouquinho, parar de reclamar e agradecer. Quando a gente agradece pelo pouco que a gente tem, esse pouco aumenta. Então, e isso é ter fé, entendeu? Sempre depois de uma chuva vem o sol, né? Então, eu sempre Perfeito. penso assim, que não existe nada 100% ruim, né? Que todas as situações ruins nos levam a coisas melhores, a situações melhores, né? A ser uma pessoa melhor, porque a gente começa a estudar mais, a se ver mais, a se olhar mais, a se entender mais, né? Perfeito. Muito boa, muito, muito boa a sua colocação, maravilhosa. Gostei muito, meus parabéns. Mas o tema do nosso papo é tudo isso, né? Mas o tema que você escolheu é o método DMS. O que é esse método DMS, Dr. Luiz Henrique? Isso, ok, doutora Adri. O método DMS vem baseado na minha longa jornada, né, nesses 4 anos estudando, fazendo vários cursos, entre outras questões, para entender esse contexto todo que a gente está conversando, né? Entender tudo isso e
eu decidi nomear esse meu método de tratamento. Então, além da microfisioterapia, eu uso várias outras situações, né? Eu uso a parte teórica de conhecimentos a respeito de programação familiar, né? Vindo de uma abordagem alternativa à constelação familiar. Então, para trazer só consciência para a pessoa entender o que ela está vivendo, por que ela está vivendo, talvez olhar de uma maneira mais positiva a vida. Enfim, além disso, conceitos também teóricos da biodecodagem, que é baseado numa medicina alternativa alemã, né, que visa interligar situação que aconteceu com sintoma. Então, eu vou entendendo. Por exemplo, a Adri estava falando, pessoa que foca muito na doença, muito na dor, né? Então, ela foca muito quem sempre se sente impotente, incapaz. Dor muscular tem muita relação com isso, só que a dor ela vem no final do conflito, ou seja, quando ela ganha, quando ela se ressignifica como pessoa, como se ela se ressignifica como pessoa capaz, como pessoa potente, como pessoa que pode vencer. Enfim, além disso, outros conceitos dentro da fisioterapia integrativa, que é baseado em todo aquele conceito que eu acabei de falar há um pouco tempo atrás, de saúde integral. Então, eu faço toda uma mescla de várias situações para entender o que a pessoa está vivendo, o que ela viveu e como fazer para ela olhar o seu aquário, olhar o ambiente que ela está de uma maneira diferente. Então, se ela muda isso, se ela reprograma as células, se isso tudo é feito e combinado, a gente consegue resultados muito melhores. É por isso que eu chamei carinhosamente de DMS, que é decodificação manual do sintoma. Então, eu, com as mãos, vou decodificando aquilo que aconteceu, vou reprogramando as células e gerando uma modificação do corpo, onde ele não precisa mais sofrer, né? Legal, e é bem isso mesmo, né? É muito isso. A causa dos sintomas, das doenças, é sempre emocional? É uma excelente pergunta. Então, diria que tem algumas sugestões que pontuam 90%. Ou seja, 90% das questões têm uma origem profundamente emocional, nervosa, né? E 10% seria uma origem profundamente traumática, entende? Do tipo assim, sei lá, me intoxiquei, tive uma queda, um acidente, se bem que, seguindo algumas teorias sugerem até olha mesmo só, eu quedas, vou te interromper um pouquinho. Olha só o que uma ouvinte aqui falou pra gente aqui, ó. Vejo a microfisioterapia como capaz de virar a chave. Você muitas vezes sabe dos seus traumas, mas é preciso de um profissional para te fazer encarar seus medos e isso é libertador. Muito bacana, Jaque. É isso mesmo, é virar a chave. É incrível, mas para mim faz todo sentido o que ela falou, porque né, eu já vinha fazendo microfisioterapias desde o momento da formação, quando a gente se forma, durante a nossa formação, a gente tem que se limpar, sabe? Né? Primeiro se tratar para depois tratar o outro. Então, eu vi muita mudança, né? São duas coisas que eu digo na minha vida que são um divisor de águas na minha vida. A microfisioterapia, que faz essa limpeza mesmo no nosso corpo físico, e a constelação, que faz a nossa limpeza da alma, do espírito, sabe? Então, eu acho que as duas coisas juntas, assim, todo mundo deveria fazer, pelo menos uma vez na vida, sabe? Porque muda e muda para melhor. É verdade, é verdade. A constelação é fantástica por conta de mostrar para a pessoa o que aconteceu, às vezes uma situação que seria impossível ela saber. Então, ela entende a situação, ela se recoloca na posição, ela volta. Eu diria que é uma terapia baseada
profundamente no amor, né? Não aprofundando muito, mas eu diria que é o amor, porque no final da história sempre volta pro amor, sempre volta, tipo, foi falta de amor que gerou trauma. Então vamos se amar, gente, vamos se abraçar, vamos, né? E a falta de amor nas famílias gera a ruptura delas. Então, eu diria que constelação familiar, resumidamente, é aumentar a quantidade de amor que existe. Gente, olha, é por isso que eu convidei o Dr. Luiz para trabalhar aqui na clínica Adriane Borges, porque ele é um grande profissional, é uma pessoa que vive estudando, adora estudar. E é justamente isso, o DMS, ele junta tudo isso, todas as formações que ele fez, entendeu? Da saúde integral, da microfisioterapia, da fisioterapia integrativa, e tudo isso faz o quê? O DMS, né? Tratar você como um todo, porque nós somos um ser muito complexo, a gente precisa ser olhado como um todo, né? Não é só assim, eu tô com dor de dente, ir lá e tratar o dente, mas por que aquele dente doeu? Eu tô com dor de cabeça, entendeu? Por que essa dor de cabeça? Né? Ela pode ter um fundo no estômago, ela pode ser de um fundo emocional, ela pode ser de um fundo lá no teu intestino, por quê? Né? A mesma coisa assim, olhar o ser humano como um todo, porque nós precisamos ser olhados dessa forma. Não é isso, doutor? Perfeito, perfeito. E para o pessoal que tem algum sintoma, quando a gente encara o sintoma de maneira positiva, né, que ela estava falando lá sobre questão de dor ali, né, o contato com os médicos, quando a gente encara todos os problemas de maneira positiva, de entender assim, peraí, por que eu estou sentindo dor? A dor é um mecanismo de reparação. Ou seja, meu corpo está reparando algo, está reparando uma estrutura, ele está tentando ficar mais forte, está tentando ficar mais resistente. Meu estômago aumenta a acidez, mas por quê? Porque ele acha que não está suficiente, ele tem um bocado, tem algo muito difícil de aceitar na vida, e ele está tentando te ajudar, ele está tentando aceitar aquilo. O intestino não está legal, ele está trabalhando em excesso, às vezes ele está tentando assimilar a vida que não tá difícil de entender, eu estou tentando entender e não está conseguindo. A cabeça, né? A cabeça ela tá tentando ficar mais resistente para aguentar o excesso de conhecimento ou ficar mais forte para se olhar assim, não, mas peraí, eu consigo ser mais inteligente, consigo ser mais capaz. Entende? Então todas as estruturas, elas adoecem no intuito de sempre melhorar, sempre gerar uma nova visão da gente. Entende? Exatamente. Então, se a gente tiver esse olhar positivo, as coisas tendem a funcionar muito melhor. É verdade. Ó, a Elana está falando, preciso virar a minha chave, não conhecia esse tipo de tratamento. É um tratamento? Sim. Ele é um tratamento, Elana. Esse tratamento ele foi desenvolvido há mais de 30 anos na França, né? E ele está no Brasil há 12 anos, mais ou menos. Então, é um tratamento sim, mas é um tratamento que você faz e você sente muito, que muda muita coisa em você, sabe? Você vem, não é algo que você fica sempre fazendo, não, você faz, é uma terapia que leva, a gente só usa as mãos, né? E vai fazendo a leitura com as mãos, tem uma duração de 1 hora e meia a sessão. E após a sessão, o teu corpo, ele vai se auto-regenerar, né? Por 30 dias. E talvez você tenha que voltar. Mas assim, ó, não tem que voltar muitas vezes. Eu recomendo assim, ó, quem nunca fez, tá? Quem nunca fez, faça uma vez. Aí tem que esperar 30 dias o corpo se auto-regenerar a partir dessa primeira sessão. E aí depois faz a segunda vez. Então, assim, ó, depende da idade que a pessoa tem, né? Por exemplo, eu tenho uma neta de 2 anos, ela já fez 3 sessões, né? Nunca teve nada, graças a Deus. É uma criança extremamente saudável. A gente faz por quê? Para prevenção. Então, assim, não precisa a criança ter um resfriado, não precisa estar gripada, não tem que ter dor de nada. Então, a gente faz como prevenção para ela. Mas, assim, uma pessoa de 60 anos, digamos,
é interessante que faça 3 vezes. Por quê? Porque cada vez que você faz, você mergulha, sabe, nas emoções que essa pessoa teve há 10 anos atrás, há 20, há 30 anos atrás. Por isso que após 30 dias tem necessidade de fazer de novo. Por quê? Porque vai mergulhar até chegar ao útero dessa pessoa, tá? Agora, se é uma pessoa de 10 anos, uma criança de 10 anos, talvez uma sessão é o suficiente. Não precisa mais, né? Não é isso, doutor? Exatamente, exatamente. Às vezes eu sempre recomendo particularmente que seja feito pelo menos 2 sessões, porque nem sempre o corpo mostra todas as informações logo de cara, porque tem toda uma questão de empatia, de tipo assim, não, mas tem coisas assim que eu vou lembrando, meu inconsciente vai mostrando depois, tá? Então, nesse sentido, eu falo pelo menos 2 para ver, porque às vezes na segunda sessão já é o suficiente. Mas para quem tem mais idade, é interessante fazer até mesmo umas 3 sessões, como a Adri disse, e depois passar, digamos assim, em vez de 30 dias, vocês passar para 60, aí depois 3 meses, 6 meses, até fazer uma vez por ano, digamos assim, né? Ou uma vez a cada 6 meses. Para isso. Por quê? Porque o corpo vai apresentando coisas, e às vezes as pessoas melhoram, mas tem uma outra situação que incomodava e passou a incomodar. Eu já tive algumas situações, assim, eu tive uma paciente que ela fez a micro e ela sofria muito, estava com muita depressão e tal, e ela começou a melhorar. E na terceira sessão dela, ela veio e disse, Adri, tá acontecendo uma coisa incrível comigo. Meus pais notaram em casa, minha família notou que eu agora me exponho mais, eu falo que eu não gosto e eu não era assim. Então, veja, gente, a causa da depressão dela, da tristeza dela, era não ter coragem de colocar para fora, entendeu? O seu desejo. Não precisa brigar, mas as pessoas precisam conhecer realmente o que você gosta e você precisa colocar para fora, né? Quando a gente não explode, a gente implode, tá? A gente adoece. E muitas vezes é até a causa de muitos cânceres aí, né? Porque você não tem coragem de colocar para fora, entendeu? A tua opinião. Você não precisa brigar com o mundo, mas o mundo precisa saber se você tá feliz, se você tá triste, se você gosta, sabe, de algo. Então, assim, quando você não consegue colocar, quando você não consegue se expressar, você realmente adoece, né? E de uma forma muito triste. Então, a micro, ela faz isso, ela muda, inclusive isso, sabe? Você deixa de engolir e você começa a colocar para fora, entendeu? Realmente o seu desejo. Então, a microfisioterapia, ela faz isso, essas mudanças, e são incríveis. Não é isso, doutor? Exatamente, Adri. Você explanou muito bem. É isso mesmo que acontece, que a gente precisa ser reprogramado, né? Precisa ser visto. Sim, olha, precisa ser ressentido. Eles estão perguntando aqui se a gente conhece alguém que trabalha com essa técnica na região de Campinas. A gente tem um grupo, nós participamos de um grupo da nossa formação que a gente tem alguns endereços do Brasil todo. Entra em contato conosco, comigo ou com o Luiz e a gente passa o endereço, sim, da região mais próxima de vocês, né? Claro, aqui em Joinville, aqui em Joinville o doutor atende toda sexta-feira, né? Aqui na clínica. Então é isso, acho que a gente vai encerrar, gente. Olha, foi um prazer sempre, né, Luiz? É um prazer muito grande tê-lo, conversar com você, ter você aqui trabalhando na clínica, os resultados que o teu tratamento tem trazido para as pessoas. E eu sempre digo que a gente tem que ser a luz para o mundo, né? E com esse trabalho a gente consegue ser, né, a luz na vida de muitas pessoas. Né? Muitas pessoas que ficavam ali tomando medicamento, tendo efeitos colaterais e, na realidade, só tratando o sintoma e nunca a causa. Então, a proposta desse tratamento, do DMS, que é tudo isso, é uma junção de conhecimento, de estudos do Dr. Luiz, é justamente isso, é decodificar a tua doença, né? E tratar e melhorar você para que você possa seguir para a tua vida de uma maneira totalmente livre, né?
fazer da vida, né, ser mais leve, né? Não é isso, doutor? Exatamente isso, pessoal. Então, muito obrigado a todos, né? Não sei se ficou mais alguma dúvida a respeito, espero que tenha sido bem claro aqui. Qualquer coisa, pode mandar mensagem tanto para a Adri quanto para mim. Será um prazer ajudar vocês aí, algum familiar. A sugestão depois dessa live vai ficar gravada, manda para alguém que está precisando, manda para alguém que está sofrendo, que está com depressão, com ansiedade, pânico, doenças, dor no corpo, problema digestivo, etc. Qualquer coisa. As ites, né? As rinites, a enxaqueca. Laringológicos, exatamente. Mande para alguém que está precisando disso, para que a gente possa ajudar. A gente quer ajudar a pessoa a ter mais qualidade de vida. E, poxa, qualidade de vida é tudo. Se a gente tem qualidade de vida, o resto a gente alcança. Né? Bel, entra em contato comigo pelo WhatsApp ali, que eu vou passar os endereços que eu tenho ali da região de São Paulo, tá bom? Então tá, até amanhã, né, doutor? E tudo de bom, gente, uma boa noite. Muito obrigada pela presença de vocês aí, né? Tirando um tempinho para ouvir. E é como o doutor diz, né? Se você conhece alguém que sofre, sabe, com síndromes, com dores, né? Passe o nosso contato, passe essa live que vai ficar gravada, né? Para as pessoas, porque é uma maneira de ajudar, né? A gente tem que realmente compartilhar aquilo que é bom, tá bom? Um beijo a todos, né? Fiquem com Deus e até a próxima. Até. Tchau, Adri. Tchau.